Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. O Distrito Federal apresentou queda na criminalidade em janeiro de 2017, se comparado ao mesmo período do ano passado. O mesmo registro aconteceu em abril deste ano. Segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, apenas as taxas de furtos em veículos e roubos a pedestre aumentaram. A taxa de homicídios registrou uma queda histórica. Foi a menor nos últimos 13 anos, totalizando 40 casos. Mesmo assim, a sensação de insegurança na população cresce a cada dia. 2016 foi um ano difícil. Nas ruas, mais de 38 mil pessoas foram roubadas, 5 mil a mais que no ano anterior. Na tentativa de melhorar a situação da segurança pública daqui do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg mexeu em algumas cadeiras do governo, entre elas a de segurança pública. Para isso, foi até o estado do Rio de Janeiro trazer o ex-subsecretário de Comando e Controle e um dos responsáveis pela segurança dos Jogos Olímpicos, para contar sobre as expectativas, a experiência e os planos para a segurança daqui do DF. Nós convidamos o novo secretário da Segurança Pública e da Paz Social, Edivaldo Oliveira Novaes Júnior. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, prazer é nosso poder estar aqui. É possível trazer muita experiência do Rio de Janeiro, ainda que são cidades com características diferentes, né? Mas é possível trazer essa experiência para cá? Sem dúvida nenhuma, o trabalho científico e se utilizando das estatísticas, ele é realizado no mundo inteiro. E ele é padrão e ele é básico para qualquer polícia bem-sucedida. O senhor usou muito a questão da tecnologia aliada para combater a criminalidade. Essa aliança, o senhor diria que é fundamental? Ela faz com que a gente otimize os nossos recursos, né? Ou seja, tanto o georreferenciamento das viaturas, quanto a utilização de imagens, seja através das câmeras fixas, seja através de câmeras de viaturas. Ou seja, existem inúmeras maneiras que a tecnologia pode fazer com que o trabalho policial seja otimizado. E aí entra uma pergunta aqui dos nossos telespectadores que participam ativamente sobre a questão da promessa feita, eu sei que o senhor assumiu agora no final de março, né? A respeito das câmeras de segurança, claro que em Brasília, mas também nas cidades satélites. É um plano que o senhor tem de colocar em prática? É importante o uso desses equipamentos de segurança, as câmeras de segurança? É extremamente importante e é uma prioridade nossa na área de tecnologia. Ou seja, nós tivemos que cancelar o contrato que até então tinha por questões da deficiências da empresa, mas nós já estamos preparando um novo termo de referência para colocar um edital de licitação na rua e continuarmos a implementação desse projeto até o ano que vem. A gente pode dizer em termos de números, quantas câmeras, se tem um prazo também para quando... A gente sabe que tem toda uma burocracia do Estado, né? Mas há uma previsão? A gente tem um número aproximado, algo em torno de 800 câmeras. Para isso é que a gente vai fazer uma nova licitação. Essa nova licitação irá identificar tudo aquilo que já está instalado, tudo aquilo que nós já temos em estoque e a instalar, para aproveitar todo esse material e fazer um novo projeto. Hoje, quantas câmeras de segurança tem nas ruas? Hoje nós temos aproximadamente 300 câmeras. Muito pouco, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a ideia é aumentar bastante esses números para, obviamente, ter uma fiscalização maior, como o senhor falou, já que a gente sabe que a polícia não é onipresente, né? Em geral, as pessoas sempre colocam a culpa ou a responsabilidade no policiamento, sendo que a gente sabe que não tem como ser onipresente. Então, esse olhar tecnológico é algo a mais que pode contribuir muito nesse serviço, nesse trabalho? Com certeza, e a nossa ideia, inclusive, é fazer parcerias com a iniciativa privada bacana. E com outros órgãos que, porventura, tenham imagens disponíveis para nós ampliarmos a quantidade de imagens que vão chegar até o nosso Centro Integrado de Comando e Controle. Porque é muito interessante o senhor dizer isso. Hoje a gente vive cercado de câmeras, né? Ainda que não sejam as câmeras que o governo implementa, mas tem, enfim, o comércio, as residências. Isso. Então, a gente vive hoje como se a gente tivesse olhares, né, em todos os lugares. E isso também facilita, ajuda o trabalho do policiamento, da polícia? Com certeza. De novo, o efetivo nosso é limitado, a cidade aumenta, a população aumenta e o Estado, lato sensu falando, não tem a condição de colocar um policial em cada esquina. Então, nós temos que usar todos os meios disponíveis, né, e a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um dos principais para otimizar esse policiamento.
O senhor tomou posse, né, no final de março, não é isso? Isso. Pouco tempo ainda aí diante. Pelo que o senhor já viu, já analisou, o senhor me disse que já morou aqui em Brasília em algumas situações, então o senhor conhece um pouco as características da cidade. Pelo que o senhor já analisou, claro que é tudo muito recente, mas quais são os principais problemas nessa área que a gente enfrenta aqui na capital do país? Brasília tem o problema de todas as cidades grandes do Brasil, né? Ou seja, um crescimento populacional muito grande e com condições, às vezes, inadequadas, né? Então, essa conurbação, esse aglomerado de residências, essas áreas invadidas, essas ocupações irregulares, trazem uma quantidade de pessoas muito grande e nem sempre a infraestrutura tem condições de abarcar e dar qualidade de vida a todas essas pessoas. Uhum. Secretário, pelas reportagens que a gente faz, enfim, muita violência que a gente percebe, como a gente disse aqui, né? Os senhores divulgaram recentemente, em abril, uns dados que demonstram aí quedas significativas, embora aumentos em algumas outras situações. Por exemplo, eu vou pontuar aqui para o senhor, a gente frequentemente faz reportagens sobre o aumento de roubos em coletivos, em ônibus. Nesse sentido, o senhor tem uma estratégia para tentar evitar esse mecanismo, esse tipo de roubo que vem aumentando na capital do país? A Polícia Militar já vem aplicando essa estratégia. Na realidade, o que nós fazemos é mapear a hora e o local onde esses crimes estão acontecendo e, a partir daí, manobrando o horário dos policiais, a Polícia Militar aplica esse policiamento nas linhas que são mais visadas e também nas horas e nos locais onde esses crimes mais acontecem. E aí, no caso, é uma estratégia mesmo de manter o policiamento fazendo esse mapeamento nos locais e nos horários onde vem fazendo com mais frequência. Há também, me passou aqui na cabeça agora, policiais entrarem em alguns ônibus também, ainda que seja paisana, é possível fazer esse trabalho? Sim, esse trabalho é feito também. Ah, tá. Aumentou também, se eu não me engano, roubo a residências, é isso? Nesse último mês aumentou o roubo à residência. Nós tivemos, na realidade, 10 casos a mais do que o mesmo mês do ano passado. Tem alguma razão por isso ter aumentado? Porque, por exemplo, no período das férias, aí no caso é mais furto, né? Que aumenta, as pessoas deixam as casas mais vazias e aí os ladrões, sabendo disso, fazem essa prática. Mas há um motivo, há uma explicação para ter aumentado esse roubo à residência? Estatisticamente é um número muito pequeno para a gente ter um estudo claro em relação a isso, né? Como eu falei, foram 10 casos a mais do que o mesmo mês do ano passado. Então, apesar de significar 13,5%, é uma quantidade pequena de casos ainda para que a gente possa fazer um estudo nesse sentido. Entendi. Nós temos aqui, como nós falamos, algumas perguntas de telespectadores. O Augusto César Moncaio pergunta sobre a dupla Cosme e Damião, a mesma pergunta da Marina Campos. Aquela dupla de policiamentos que fazem um policiamento ostensivo, né, andando mesmo, caminhando. O senhor acha que isso é eficaz? Isso é eficaz, só que a nossa realidade ela é um pouco diferente, né? Ou seja, a população cresceu muito, os limites da cidade cresceram muito, as cidades aumentaram. Brasília hoje já tem 31 regiões administrativas. Então, é muito difícil você manter uma dupla de policial em cada esquina ou em cada quarteirão. É verdade. Então, ao longo do tempo, esse policiamento foi digamos assim, se modernizando, foi se motorizando para adquirir mais mobilidade. Sim. Hoje, essa mesma dupla que ficava a pé e cobria ali um quarteirão apenas, com uma mesma viatura, ela consegue cobrir 10, 15 Moto quarteirões. Também, né? Moto também, né? Sem dúvida nenhuma. Isso proporciona uma mobilidade muito maior para o policial. É verdade. Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Edivaldo Oliveira Novaes Júnior. Secretário, é muito comum, eu que estou na imprensa eu vejo isso, né? As pessoas criticarem muito a falta de policiamento. É claro que, como o senhor falou, a população está crescendo, quanto mais é melhor. Minha mãe mesmo fala, nossa, eu fico super alegre quando eu vejo um policial na rua, né? Então traz essa sensação de segurança. Mas também não é justo, é injusto você responsabilizar
o policiamento ou a falta de policiamento com relação à criminalidade que a gente vê hoje no nosso país como um todo, né? Então a gente vê realmente vários furtos, vários roubos. Com as câmeras de segurança, a gente acompanha isso também com mais proximidade, Sem como a gente dúvida. não tinha antigamente, quer dizer, as coisas aconteciam. E como a gente estava falando no começo, há sim uma sensação, embora os números não mostrem isso, né, os números tenham diminuído, mas há uma sensação de insegurança muito grande por parte da população. É necessário, é fundamental trabalhar aspectos como segurança, cultura, lazer para essa população, especialmente a população de mais baixa renda, para que essas pessoas não cheguem a ir para a criminalidade? É extremamente importante a sua pergunta e são dois aspectos bem distintos, né? Ou seja, eu vou falar da questão da sensação de segurança depois, mas é importantíssimo que a gente amplie a discussão quando a gente fala em segurança pública. Infelizmente, hoje a gente tende a se limitar às polícias quando se fala em segurança pública, quando na realidade a questão da segurança pública ela é muito maior do que isso, né? Ou seja, na realidade a polícia é o limite ali entre o criminoso e a sociedade. Ele está ali na corda bamba e é a última barreira da sociedade em relação aos criminosos. Só que para aquela pessoa chegar a cometer um crime, uma série de fatores influenciaram isso ao longo da sua vida, né? Desde família, a escola, assistência social, emprego e renda, cultura, esporte, lazer, né? E sem dúvida nenhuma, junto com a polícia, existe todo um sistema de justiça criminal que envolve não só o judiciário, o Ministério Público e a legislação. Então, tem uma série de fatores que fazem com que a nossa sociedade seja mais ou menos criminosa. Eu costumo pegar como exemplo os países mais seguros do mundo. Ou seja, quando você vai a esses países mais seguros do mundo, seja o Japão, seja eventualmente tanto os Estados Unidos ou a Inglaterra, esses países não são seguros porque você tem um policial a cada esquina. Pelo contrário, é até relativamente difícil você ver um policial. Verdade. Em né? Londres, por exemplo, eles não usam armas, Pois né? em Londres nem arma eles usam, ou seja, é uma questão cultural. Né? Ou seja, tem uma série de outros fatores que influenciam, mas a gente tende a dizer que sempre que acontece um crime, o problema é a polícia que fez com que aquele crime, permitiu com que aquele crime acontecesse. Quando na realidade não é isso, ou seja, a discussão tem que ser muito mais ampla, né? que Aí isso. é muito superficial, é um olhar extremamente superficial, né? Você responsabilizar a polícia pelo que está acontecendo. E toda vez que acontece um crime, o único responsabilizado é a polícia. É né? injusto. É a polícia. É extremamente injusto. É. Pegando um pouco sobre isso que a gente está falando, o J.R. Rapa Godoy, pelo menos é o nome que está aqui, ele fala o seguinte: o que vai fazer para cair o índice de mortes que ocorrem, grupos de extermínios encapuzados nas periferias, onde só morrem negros e pobres nas favelas, né? E no caso aqui, a gente tem essa característica também aqui no Distrito Federal. Quer dizer, a gente sabe que há, por trás disso, há, assim, um preconceito e a violência é maior também, às vezes, nesses lugares, né? Não sei se eu estou enganada, mas pelo menos essa é a sensação. Há que se ter um policiamento mais ostensivo, especialmente nesses locais? E isso vem acontecendo, né? E, de novo, os números provam isso, ou seja, só no mês de abril nós tivemos 1/3 a menos de homicídios em relação ao mesmo abril do ano de 2016. E ao longo desse primeiro quadrimestre, nós estamos com quase 25% a menos, com 1/4 a menos de homicídios do que o mesmo período do ano passado. E olha que a gente já vem num período de queda, os últimos 3 ou 4 anos foram anos de queda dos números de homicídios. Então, esse trabalho vem sendo feito e vem sendo bem feito. Então, vamos só reforçar um pouco isso, sobre essa sensação que as pessoas têm dessa crescente da violência. Quer dizer, os números não mostram isso, né? Pelo menos com relação a homicídios. Agora, com relação a roubos e a furtos, vem aumentando? O que vem aumentando ao longo desse ano é roubo de transporte coletivo. Nós estamos foi o que a gente já falou. Isso, estamos com 120 casos a mais, cerca de 13,9%. Agora, a gente já vê no mês passado, uma tendência de estabilização, ou seja, a gente está conseguindo inverter essa curva. Sim. E a nossa ideia é que a gente já consiga, esse mês de maio, reverter isso daí, entendeu? Ou seja, a gente está acompanhando isso aí, a gente acompanha diariamente esses números, e é importante também dizer o seguinte, que esse crime, ou seja, principalmente o roubo transeunte, é um crime que impacta muito a sensação de segurança, mas existem outras coisas que impactam a sensação de segurança. E por incrível que pareça, a questão do medo, onde as pessoas sentem medo, essa sensação de segurança, ela não está diretamente associada nos locais onde os crimes mais acontecem. Né? E existem vários outros fatores, e estudos nossos mostram isso, ou seja, uma área, por exemplo, mal iluminada, traz uma sensação de segurança, mesmo que aquele que ali tenha ocorrido ou não crime. Né?
questão com relação à vizinhança, de você eventualmente não conhecer os seus vizinhos, barulho, desordem urbana. Tem uma série de fatores que impactam nessa sensação de segurança. E isso a gente está concluindo um estudo para, no segundo momento, trabalhar numa política pública para fazer com que essa sensação de segurança caia, assim como os números estão caindo. É importante, porque é muito ruim viver com essa sensação de insegurança, sim, né? As pessoas deixam mesmo de fazer algumas coisas, deixam de viver mesmo, né? Sem dúvida. Por conta dessa relação. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Cláudio Marcos. Por que, apesar das estatísticas mostrarem redução de alguns crimes, a população reclama que não vê policiamento ostensivo nas ruas? Aí ele pergunta, qual o déficit de PMs e de policiais civis hoje? A mesma pergunta também do Aquiles. Olha, eu não saberia dizer exatamente o número do déficit. Eu sei, o fato é que nós temos um déficit grande, tanto de policiais militares quanto policiais civis. E realmente as polícias vêm trabalhando no limite e por isso é que cada vez mais a gente trabalha com estatística e com a ciência para poder aplicar esse policiamento, né? Exatamente, inteligência, para você poder aplicar esse policiamento exatamente nos locais onde esse crime está acontecendo. Né? Então, agora, independentemente disso, a gente faz também regularmente pesquisa de vitimização. Fizemos em 2015 e fizemos em 2016. E a pesquisa que nós fizemos no ano passado, em 2016, já deu uma melhora no sentimento da população em termos de visibilidade da polícia. Bacana. Ou seja, em 2016, a nossa pesquisa de vitimização já identificou que a polícia era muito mais vista na rua do que em 2015. Entendi. Então, quer dizer, isso aqui que o Cláudio está falando está mudando um pouco, né? Com esses policiamentos mais na rua, os policiais mais na rua. Tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei quem foi que falou, mas fala o seguinte, por que não tirar os policiais da área administrativa para colocá-los mais na rua? Isso já foi feito. A Polícia Militar já fez isso, já se reestruturou no final do ano passado, começo desse ano, e já modificou a estrutura dos seus batalhões para colocar o pessoal administrativo na rua. Bacana. E aí, obviamente, você tendo mais esse policiamento, claro, que é o que a gente falou, a polícia não vai dar conta de tudo, né? Porque são vários fatores que contribuem. Zé Alves Silva, qual o efetivo e a população de Samambaia? Enfim, aí é muito, muito específico. Mas as pessoas estão reclamando mesmo disso, assim, da falta de policiamento nas ruas. Minha pergunta para o senhor, existe uma perspectiva de novos concursos, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil? Sim, existe. A Polícia Militar está em vias de lançar um novo concurso para 2.000 soldados, né? Para 2.000 policiais militares. Isso esse ano então ainda? A gente pode... Esse ano ainda. A Polícia Militar já está ultimando aí os preparativos para lançar o edital. Já está fechando a contratação da empresa que vai fazer o concurso. Quantos policiais? 2.000 policiais militares. E a Polícia Civil também, oficiais da Polícia Militar também já fizeram o concurso no início do ano, já estão em via de se preparar, né, de iniciar o curso de formação. E a Polícia Civil está em andamento ao longo desse ano com a nomeação de algumas pessoas. Por exemplo, são cerca de 79 delegados que serão nomeados ao longo desse ano. Terão também papiloscopistas que ao longo desse ano serão nomeados. Então, a gente vai aumentar também um pouquinho o efetivo da Polícia Civil. É aquilo que a gente falou. Claro que é importante, né? Você ver policiais nas ruas, isso traz uma sensação de segurança. Mas também, se você não trabalhar aquelas outras áreas, é como enxugar gelo, né? É como construir presídios, né? Sem dúvida. A polícia, ela sozinha, não é e nem será, nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, nem em Brasília, nem em qualquer outro estado, a solução para os crimes, né? Ou seja, não é só a polícia que vai evitar que os crimes aconteçam. Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário da Segurança Pública, Edivaldo Oliveira Novaes Júnior. Secretário, Creomar de Souza pergunta o seguinte, qual a destinação será dada aos postos policiais? Então, são vários postos policiais que foram construídos aqui, o senhor certamente, obviamente, sabe disso. Só que hoje em dia, esses postos policiais estão sendo abrigos de bandidos, de traficantes ou de usuários de drogas. Muitos foram destruídos, foram queimados. E aí a população quer saber, houve uma época, não me lembro se foi no governo Hollenberg, a ideia de usar esses postos, acho que alguns até têm, de usar como livraria, ou seja, dar uma outra destinação a esses postos.
A Polícia Militar, de fato, ela está doando esses postos, né? Tá. Justamente para outros projetos de outras áreas do governo. Agora, alguns deles estão envolvidos em, eventualmente, algumas questões junto ao Tribunal de Contas. Existem algumas questões jurídico-administrativas que têm que ser sanadas em alguns deles, né? Mas a ideia é essa, a ideia é doar para que eles sejam, de fato, utilizados para alguma outra área de governo. Porque a proposta inicial não deu certo. De manter 2 policiais ali ou alguns policiais ali? Você acaba imobilizando o efetivo, né? Cai mais ou menos dentro daquela linha que eu falei com relação à questão da dupla de policiais, os conhecidos como Cosme e Damião, né? Você acaba imobilizando ali, talvez seja até pior, porque você acaba imobilizando 2 policiais para ter que estar tomando conta do posto e se acontece alguma ocorrência, fica difícil deles se deslocarem. É verdade, exatamente. Inclusive isso aconteceu até com minha mãe, roubaram o carro que ela estava. E aí ela foi imediatamente a um desses postos e os policiais falaram que não podiam, como de fato não poderiam sair dali porque eles tinham que estar ali. Então, não há razão para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje já existem técnicas bem mais modernas e a mobilidade do policial é fundamental para isso. A Pamela Vieira pergunta, haverá algum projeto de integração real entre as forças policiais? O que fazer para evitar os conflitos entre elas? Olha, esse projeto... ele é contínuo, né? As polícias existem aí há mais de 200 anos. Né? A Polícia Militar e a Polícia Civil são 2 instituições bicentenárias, né? As daqui de Brasília têm origem no Rio de Janeiro. Então, via de regra, essa convivência ela é a melhor possível. Ou seja, o que acontece eventualmente são questões pontuais. A gente precisa lembrar que o trabalho do policial, em algumas das vezes, ele vai ao ápice do estresse, né? Ou seja, às vezes ele está envolvido em situações ali que são extremamente estressantes e às vezes ali na ponta você tem um ou outro problema, mas isso não significa uma questão institucional entre as 2 polícias. É claro que a gente está falando de lei, aí seria o caso de mudar a legislação, mas pela experiência que o senhor tem, a integração dessas forças, não necessariamente unindo todas as polícias, mas há que se mudar o que a gente conhece hoje dessas polícias? O que eu costumo dizer é que os números estão aí, mostram o Brasil é um país onde a gente tem a maior quantidade de homicídios do mundo. Então, os números são muito grandes. A gente tem que mudar muita coisa no país para que a gente possa trazer os índices de criminalidade a níveis aceitáveis, né? A taxa de homicídio, por exemplo, a ONU coloca acima de 10 por 100 mil habitantes como taxa epidêmica. Nós estamos aí um pouco abaixo de 20, mas a média do Brasil está na faixa de 23, 24 mortos por cada 100 mil habitantes. Então, isso é muita coisa. A gente precisa trazer esse número para números aceitáveis. E isso, eventualmente, pode passar, sim, por uma reestruturação da polícia. Então, o que eu costumo dizer não é tão simples quanto a unificação, né? Unificar. Não. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente pode, sim, existe caminho para isso, a gente rediscutir o modelo de polícia no Brasil. Né? O modelo de polícia que nós temos hoje, com uma polícia militar, uma polícia civil, uma ostensiva, outra judiciária, existe similar em poucos lugares do mundo. Né? Então, eu acho que cabe sim a gente discutir que a maioria dos países do mundo utilizam modelos diversos do nosso. Qual seria o modelo, estou querendo colocar aqui o senhor em saia justa, mas qual seria o modelo que a gente poderia pensar aqui no Brasil, com parâmetros de outros países? Qual que o senhor acha assim, esse é bacana, esse deu certo e poderia dar certo aqui? Olha, é muito difícil falar isso, porque o tamanho do Brasil, as características nossas, nós somos muito peculiares, né? Ou seja, poucos países têm a diversidade que nós temos aqui e o tamanho que nós temos. Então, é difícil você falar num modelo específico, né? Sem dúvida nenhuma, ou seja, muito provavelmente, o modelo de polícia para Roraima ou para o Amazonas pode não ser o mesmo para o Rio Grande do Sul, pode não ser o mesmo para o Rio de Janeiro. Cada estado tem a sua característica, né? Pois é, então você tem inúmeras maneiras de fazer isso, você pode dividir essas polícias por tema, você pode dividir essas polícias por área geográfica, ou seja, você tem muitas maneiras de fazer isso. Então, realmente, é uma discussão muito grande e muito longa que tem que ser feita com a sociedade e, obviamente, no Congresso Nacional. Mas o senhor acha que há um interesse no Congresso Nacional? Há esse debate no Congresso Nacional ou as pessoas estão preocupadas mais com outros assuntos? Olha, eu sei que há propostas legislativas, né? Ou seja, tem propostas no Senado, tem propostas na Câmara, mas elas acabam realmente não evoluindo. Não indo para frente, né? Uma coisa que chamou atenção, um dado que chamou atenção é o aumento no número de estupros, né? E a gente sabe que a gente vive num país que é machista, que em geral isso é uma pesquisa nacional que responsabiliza a mulher com relação a isso. Recentemente, inclusive, tivemos uma questão aí envolvendo, se não me engano, ele era o chefe de comunicação da Polícia Civil, o delegado Miguel Lucena, que foi inclusive exonerado, porque de uma certa forma ele falou, não vou dizer que ele responsabilizou a mãe, mas ele colocou um pouco como se a mãe fosse responsável
pelo que teria acontecido, ou se as mulheres fossem responsáveis por colocar os companheiros dentro de casa. Enfim, uma polêmica, certamente o senhor acompanhou. Vamos falar um pouco sobre esse aumento no caso de estupros e falar um pouco sobre se o senhor acha que realmente a gente vive num país um pouco machista, que tende-se a responsabilizar a mulher pelo que acontece. De fato, o número de estupros vem aumentando e existem algumas observações que são importantes a gente fazer. O primeiro deles é que, recentemente, houve uma mudança na legislação e o que é considerado estupro, o que antigamente era considerado estupro, hoje ele é muito mais amplo. Sim. Né? Então, antigamente o estupro era só... Atentado ao pudor já é estupro, não é isso? Exatamente. Então, isso de fato, a tendência é que esses casos rotulados de estupro, obviamente, aumentem, porque antigamente eles eram chamados eram tipos criminais diferentes. Então, isso já é uma coisa. Agora, é importante dizer também o seguinte, que na grande maioria desses casos, a gente tem uma pesquisa aqui em relação ao mês de abril, 66% dos casos aconteceu na casa da vítima ou na casa do autor. É verdade, né? Também, na grande maioria desses casos, a vítima e o autor se conheciam. Então, é um crime muito difícil para a polícia prevenir. É um crime que raramente acontece na rua, onde a polícia pode fazer o trabalho de prevenção. Então, o trabalho aí, a prevenção para isso aí, vai muito além da questão da polícia, de novo, como nós já conversamos no bloco anterior. Então, o que nós estamos buscando fazer? Dentro do governo, nós vamos criar um grupo com a Secretaria das Mulheres e dos Direitos Humanos, a SEDESH-MID, vamos chamar também para conversar a Secretaria das Crianças, porque grande parte das vítimas são menores de idade, vamos chamar também a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, e vamos discutir uma maneira conjunta de abordar a prevenção a esse crime que, infelizmente, muito pouco pode ser feito pela polícia de maneira preventiva. O que a polícia pode sim fazer e vem fazendo feito o registro de ocorrência, atuar e levar esse criminoso à justiça. Então, de novo, é importante que esses crimes sejam, todos eles, né? Mas o estupro também, a gente sabe que é um crime que, infelizmente, há uma subnotificação muito grande, justamente porque como as pessoas são conhecidas, então, às vezes, existe um medo muito grande de se denunciar. Mas é importante que essa denúncia aconteça. Inclusive, recentemente, o Congresso Nacional começou a discutir a questão da imprescritibilidade do crime de estupro. Sim, é verdade. Ou seja, ele vai, inclusive, deixar, a tendência é que ele deixe de ser um crime que vai prescrever, né? É verdade. E com relação a essa exoneração do delegado? Foi uma decisão interna da Polícia Civil, a Polícia Civil tem a sua autonomia administrativa, o diretor-geral tomou essa decisão e ele tem plena autonomia para isso. E só para a gente finalizar um pouco assim, agora é mais um papo mais pessoal. O senhor acha que tende a ter um certo machismo com relação a esse olhar dentro dos delegados? Por isso que foi criada também a Delegacia da Mulher, por isso a importância da criação da Delegacia da Mulher. Existe esse olhar um pouco machista? Olha, a gente tem que trabalhar para que ele não exista, né? Eu acredito que, de novo, isso é uma questão pontual. Isso não dá para dizer que isso é uma visão dos delegados, é uma visão dos homens, né? Cada um tem o seu ponto de vista e às vezes também a pessoa acaba se expressando mal ou não sabendo utilizar bem as palavras. Não sei se foi o caso, mas... Tá bom. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa sorte aí, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Muito obrigado. Estamos à disposição na Secretaria de Segurança. Ok. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, até mais.